Boa noite. Acomode-se da forma mais confortável possível. Deixe o peso do dia se dissolver. Respire fundo. Sinta o ar preenchendo seus pulmões e solte-o lentamente. Hoje, não vamos viajar para as estrelas distantes ou para as profundezas do oceano. Nossa jornada será ainda mais fundamental. Vamos viajar para a própria estrutura da realidade. Você já olhou para o mundo ao seu redor e teve a estranha sensação de que algo não se encaixa perfeitamente? Um sentimento fugaz de que as regras do jogo são artificiais? E se essa sensação for mais do que apenas um capricho da mente? E se for um eco, um sussurro da verdade sobre a nossa existência? Cientistas, filósofos e pensadores têm se perguntado: vivemos em uma simulação? E se a resposta for sim, o que acontece se tentarmos sair? Esta noite, vamos explorar essa questão. Vamos imaginar o experimento mais audacioso da história da humanidade. O teste para descobrir se a nossa realidade é real e o que existe do outro lado da tela. Prepare-se para uma exploração que irá relaxar sua mente e talvez, apenas talvez, mudar a forma como você vê tudo. O que você acha? Será que somos apenas personagens em um jogo cósmico? Antes de mergulharmos no experimento em si, vamos entender de onde vem essa ideia tão radical. A noção de que nossa realidade pode ser uma ilusão não é nova. Há mais de 2.300 anos, o filósofo grego Platão imaginou homens acorrentados em uma caverna, vendo apenas as sombras projetadas na parede e acreditando que aquelas sombras eram a única realidade. Para eles, o mundo real, lá fora, sob a luz do sol, era inimaginável. Séculos depois, no século XVII, René Descartes se perguntou como poderia ter certeza de que não estava sendo enganado por um demônio maligno que criava uma ilusão de mundo perfeitamente convincente. Ele concluiu que a única coisa da qual não podia duvidar era de sua própria existência como um ser pensante. Penso, logo existo. Essas ideias eram, em grande parte, exercícios filosóficos. Mas no século XXI, com o advento dos computadores e da realidade virtual, a ideia ganhou uma nova e poderosa roupagem científica. Em 2003, o filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, publicou um artigo seminal que ficou conhecido como o argumento da simulação. Ele propôs que uma de 3 possibilidades é quase certamente verdadeira. Ou a humanidade se extingue antes de atingir um estágio tecnológico avançado. Ou civilizações avançadas perdem o interesse em criar simulações de seus ancestrais. Ou nós estamos quase certamente vivendo em uma simulação de computador. A lógica é simples. Se uma civilização se torna capaz de criar simulações de consciência indistinguíveis da realidade, ela provavelmente criaria bilhões e bilhões delas. Nesse cenário, o número de consciências simuladas superaria vastamente o número de consciências originais. Portanto, estatisticamente, é muito mais provável que sejamos uma dessas consciências simuladas. Essa ideia, antes confinada à ficção científica, como no filme Matrix, agora é debatida seriamente por físicos, cosmólogos e tecnólogos. Ela nos força a questionar a natureza fundamental de tudo o que conhecemos. É neste contexto, entre a filosofia antiga e a ciência de ponta, que nossa jornada de hoje começa. Vamos começar a nossa exploração relaxante, imaginando os pilares que sustentam a teoria da simulação. Pense no universo como um software imensamente complexo.
uma das pistas mais intrigantes está nas próprias leis da física. Por que o universo é governado por regras matemáticas tão precisas e consistentes? Por que a velocidade da luz é um limite absoluto? Por que a energia parece ser quantizada, existindo em pacotes discretos, como pixels em uma tela? Físicos como Max Tegmark sugerem que o nosso universo não é apenas descrito pela matemática, ele é uma estrutura matemática. Essa ideia, conhecida como a hipótese do universo matemático, se alinha perfeitamente com a possibilidade de uma simulação. Em um ambiente computacional, tudo, em sua essência, é informação, é matemática. As leis da física seriam, então, os algoritmos que rodam o programa. A velocidade da luz, por exemplo, poderia ser a velocidade de processamento do supercomputador, que nos simula um limite imposto para evitar que o sistema seja sobrecarregado com cálculos infinitos. Imagine a textura do espaço-tempo, na escala mais fundamental, a chamada escala de Planck. A física como a conhecemos parece quebrar. Alguns teóricos propõem que essa é a resolução do nosso universo. Assim como a imagem em sua tela é composta por milhões de pixels, nossa realidade poderia ser composta por unidades fundamentais de espaço e tempo, os bits do cosmos. Se pudéssemos dar um zoom poderoso o suficiente, talvez víssemos a grade, a matriz que compõe tudo. Essa natureza pixelada da realidade é uma previsão de várias teorias da gravidade quântica, e é exatamente o que esperaríamos encontrar se o nosso mundo fosse o produto de um cálculo computacional. Respire fundo e sinta essa ideia se assentar. A cadeira em que você está, o ar que você respira, as estrelas no céu, tudo poderia ser o resultado de um código elegante e complexo. Não há nada de assustador nisso. Pelo contrário, há uma ordem, uma beleza intrínseca em pensar que somos parte de um design tão grandioso, uma obra de arte computacional de proporções cósmicas. Sinta a tranquilidade dessa ordem subjacente, dessa estrutura matemática que embala a nossa existência, enquanto você relaxa cada vez mais profundamente. Agora, vamos direcionar nossa mente para outro aspecto fascinante: o papel da consciência e da observação. No mundo estranho e maravilhoso da física quântica, existe um fenômeno que desafia nossa compreensão intuitiva da realidade, o chamado problema da medição. Partículas subatômicas, como elétrons, parecem existir em um estado de múltiplas possibilidades ao mesmo tempo, uma nuvem de probabilidade. Elas não têm uma posição ou velocidade definidas. No entanto, no momento em que as observamos, no momento em que tentamos medir suas propriedades, essa nuvem de possibilidades colapsa em uma única realidade definida. É como se o universo só se decidisse sobre o que fazer quando olhamos para ele. Essa ideia foi famosamente ilustrada pelo paradoxo do gato de Schrödinger, onde um gato, em uma caixa, está simultaneamente vivo e morto até que a caixa seja aberta. Como isso se conecta à teoria da simulação? Pense nos videogames modernos. O jogo não renderiza o mundo inteiro com todos os seus detalhes o tempo todo. Isso exigiria um poder de processamento infinito. Em vez disso, ele renderiza apenas a parte do mundo que o jogador está olhando no momento. As árvores atrás de você, a cidade do outro lado do mapa. Elas só existem como dados abstratos, até que você se vire para olhá-las. E se o nosso universo funcionar da mesma maneira? E se a realidade só for renderizada com detalhes completos quando uma consciência a observa?
Isso seria uma forma incrivelmente eficiente de economizar recursos computacionais. A matéria e a energia só precisariam assumir um estado definitivo quando medidas, quando observadas. Isso explicaria por que o ato de observar muda fundamentalmente o resultado de um experimento quântico. Nossa consciência seria o jogador que força o sistema a renderizar uma realidade específica a partir de um mar de probabilidades. Essa ideia, conhecida como o princípio antrópico participativo, sugere que o observador é fundamental para a existência do universo. Não somos meros espectadores passivos, somos participantes ativos na criação da realidade. Sinta o poder relaxante dessa noção. Sua própria consciência, seu ato de perceber o mundo neste exato momento, é uma força criativa. Você não está apenas em um universo. Você está ajudando a trazê-lo à existência a cada respiração, a cada pensamento. Deixe essa sensação de conexão e importância acalmar sua mente, levando você a um estado de paz ainda mais profundo. Você é parte integrante do cosmos, um co-criador da tapeçaria da existência. Vamos flutuar agora para uma ideia que pode parecer falha de programação, um bug no sistema. Pense nos momentos de déjà vu, aquela sensação estranha e inexplicável de já ter vivido um momento completamente novo. Ou no efeito Mandela, onde grandes grupos de pessoas compartilham memórias de eventos ou detalhes que nunca aconteceram, ou que são diferentes nos registros históricos. Na cultura popular, a personagem Trinity, no filme Matrix, explica o déjà vu como um glitch na Matrix, uma falha que ocorre quando os programadores alteram alguma coisa no código da simulação. E se essa explicação ficcional tiver um fundo de verdade? Imagine que nossa simulação não é perfeita. Ela precisa de manutenção, de atualizações, de patches, de correção, assim como qualquer software. O efeito Mandela poderia ser o resultado de uma dessas atualizações, onde uma pequena variável na linha do tempo foi alterada e alguns de nós retivemos um cache da versão anterior da realidade. Nossas memórias seriam fragmentos de um arquivo antigo que não foi totalmente sobrescrito pela nova atualização. O déjà vu, por sua vez, poderia ser um erro de sincronização. Talvez o sistema tenha carregado uma cena por engano e, ao perceber o erro, a recarregou rapidamente, criando em nossa consciência a impressão de uma repetição. Pense também em coincidências improváveis, em momentos de sincronicidade que parecem significativos demais para serem aleatórios. Seriam eles easter eggs deixados pelos programadores? Ou talvez o resultado de um algoritmo de geração de eventos que, ocasionalmente, produz padrões que nossa mente interpreta como destino ou propósito. Essas anomalias da experiência humana, que a ciência convencional muitas vezes descarta como truques da memória ou viés cognitivo, podem ser vistas sob uma nova luz. Elas podem ser as rachaduras na fachada da nossa realidade programada, pequenos vislumbres da maquinaria que opera nos bastidores. Não precisamos temer essas falhas. Podemos vê-las com uma curiosidade serena. Elas nos lembram que a realidade pode ser mais maleável e misteriosa do que pensamos. Permita que sua mente brinque com essas possibilidades sem julgamento. Deixe que a ideia de um universo com pequenas imperfeições e segredos escondidos o acalme. É um universo com personalidade, com mistério. E a cada respiração, você se aprofunda mais nesse mistério, sentindo uma paz que transcende o ordinário.
Agora que exploramos as pistas, vamos nos aprofundar em uma questão fundamental. Quem ou o que estaria rodando essa simulação? Se somos personagens em um programa, quem são os programadores? As possibilidades são tão vastas quanto o próprio cosmos que percebemos. Uma possibilidade é que sejam nossos próprios descendentes de um futuro distante. Imagine uma civilização humana pós-biológica, com um poder computacional quase infinito. Eles poderiam estar rodando simulações de ancestrais para estudar sua própria história, para entender como sua sociedade evoluiu, da mesma forma que hoje usamos simulações de computador para estudar o clima, a biologia ou a formação de galáxias. Nós seríamos, nesse caso, uma recriação histórica, um imenso projeto de pesquisa. Nossas vidas, nossas alegrias, nossas tristezas, tudo seria dado para um grande estudo antropológico. Outra possibilidade, talvez mais abstrata, é que os criadores não sejam seres como nós. Podem ser uma forma de inteligência artificial de uma civilização muito mais antiga, que há muito tempo transcendeu a forma biológica. Ou talvez o nosso universo seja apenas um de muitos, criado por uma entidade de uma dimensão superior, um universo base cujas leis físicas são completamente diferentes das nossas. Para essa entidade, criar um universo como o nosso poderia ser tão simples quanto para nós é escrever um programa de computador. Poderia ser um projeto escolar de um estudante em uma realidade muito mais complexa. Ou talvez não haja um propósito grandioso. Poderia ser apenas entretenimento, o videogame mais imersivo já criado. Essa ideia pode parecer perturbadora, mas vamos olhá-la com calma. Se este é um jogo, ele é incrivelmente detalhado e significativo para nós, os jogadores. O amor que sentimos, a beleza de um pôr do sol, a profundidade de uma peça de música, tudo isso é real dentro das regras do sistema. A natureza dos criadores não diminui a validade de nossas experiências. Pelo contrário, adiciona uma camada de admiração. Sinta a imensidão dessa ideia. Nossa existência pode ser o sonho de outra entidade, a criação de uma mente vasta e incompreensível. Deixe que essa perspectiva expanda sua consciência, dissolvendo as preocupações do dia a dia. Você é parte de algo muito, muito maior. E nessa vastidão há uma paz profunda e silenciosa, esperando para ser encontrada. E se a nossa simulação não for a única? A ideia de múltiplos universos, ou multiverso, é uma consequência de várias teorias da física, como a teoria das cordas e a inflação cósmica. Agora, vamos combinar essa ideia com a hipótese da simulação. O resultado é o conceito de simulações aninhadas, como bonecas russas de realidades. Se nossos criadores existem em um universo base e nos simularam, o que os impede de criar outras simulações, cada uma com variações sutis em suas leis físicas? E se a nossa própria civilização, dentro da nossa simulação, um dia atingir o ponto de poder criar nossas próprias simulações de universos conscientes? Nesse caso, nós, os seres simulados, nos tornaríamos os deuses de um novo universo simulado. E os seres nessa nova simulação poderiam, por sua vez, criar as suas próprias. Isso cria uma cascata de realidades, uma dentro da outra, indefinidamente. Se essa hierarquia de simulações existe, então, novamente, a probabilidade estatística de estarmos no universo original, na realidade base, é praticamente nula. É muito mais provável que estejamos em algum lugar
no meio dessa imensa cadeia de mundos virtuais. Essa ideia tem uma implicação relaxante e poderosa. Ela dissolve o conceito de uma única realidade verdadeira. Cada camada da simulação é real para os seus habitantes. Nossa realidade não é menos válida ou significativa por ser potencialmente uma construção. É o único universo que conhecemos, e é nele que nossas vidas se desenrolam. Pense na complexidade infinita dessa estrutura. Camadas e mais camadas de existência. Cada uma um universo completo em si mesmo. É uma visão que inspira humildade e admiração. Nossas preocupações e problemas, vistos dessa perspectiva, tornam-se incrivelmente pequenos. Somos parte de uma tapeçaria de realidades tão vasta que a mente mal consegue conceber. Deixe essa imagem mental acalmar você. Imagine flutuar através dessas camadas de realidade, vendo universos nascerem e se desenvolverem dentro de outros universos. É uma dança cósmica de criação e informação. E você, neste momento, está em um ponto perfeito dessa dança. Sinta a harmonia dessa estrutura infinita e permita que ela o guie para um estado de repouso completo. Até agora, nossa jornada foi teórica, um exercício de imaginação guiado pela filosofia e pela ciência. Mas agora, vamos dar um passo adiante. Vamos entrar no laboratório da mente e começar a projetar o nosso experimento. Como cientistas em uma potencial simulação, como poderíamos testar as paredes da nossa prisão digital? Como poderíamos procurar a assinatura do programador? A primeira abordagem seria procurar por atalhos, por otimizações no código. Assim como um programador de videogame usa truques para economizar poder de processamento, talvez os criadores do nosso universo tenham feito o mesmo. Uma dessas possíveis otimizações já mencionamos, a ideia de que a realidade só é renderizada quando observada. Mas existem outras. Físicos como Silas Bean propuseram que poderíamos procurar por evidências de uma grade subjacente no espaço-tempo. Eles sugerem que, se o espaço é discreto, como uma rede de pontos, então partículas de alta energia, como os raios cósmicos, não deveriam poder viajar em qualquer direção. Haveria direções preferenciais, alinhadas com os eixos dessa grade cósmica. Seria como em um jogo de computador antigo, onde os personagens não podiam se mover suavemente em diagonal, mas apenas para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Detectar essa anisotropia, essa preferência de direção, nos raios cósmicos de mais alta energia seria uma evidência forte de que o espaço-tempo não é contínuo, mas sim uma estrutura de dados discreta. Outra ideia seria procurar por arredondamentos ou erros de cálculo. Computadores têm uma precisão finita. Em algum ponto, os números se tornam tão pequenos ou tão grandes que o sistema precisa arredondá-los. Se pudéssemos realizar experimentos com uma precisão extraordinária, talvez pudéssemos detectar pequenas inconsistências nas leis da física, pequenos desvios que revelariam a natureza finita do computador que nos sustenta. O experimento, portanto, não seria uma única ação dramática, mas um processo paciente de observação. Seria como um prisioneiro batendo suavemente nas paredes de sua cela, ouvindo atentamente para encontrar um ponto oco, um lugar onde a ilusão é mais fina. Respire fundo e imagine esses cientistas pacientes trabalhando nos limites do conhecimento, não com martelos, mas com os instrumentos mais sensíveis já criados, escutando os sussurros do código-fonte do universo.
Há uma paz profunda nessa busca silenciosa pela verdade, uma calma que vem da dedicação e da curiosidade. Deixe essa calma preencher você enquanto continuamos nossa jornada. Continuando o projeto do nosso experimento mental, vamos explorar outra avenida de investigação: os limites do nosso conhecimento. Em um sistema simulado, é razoável supor que haveria limites computacionais. Certos problemas poderiam ser complexos demais para o sistema resolver em tempo hábil. E se esses limites se manifestassem como os grandes mistérios da física moderna? Pense na matéria escura e na energia escura. Juntas, elas compõem cerca de 95% do universo, mas não temos ideia do que são. Vemos seus efeitos gravitacionais, mas elas não interagem com a luz e permanecem completamente invisíveis. E se a matéria escura e a energia escura não forem coisas reais? E se forem simplesmente placeholders no código, atalhos de programação para simular os efeitos gravitacionais em larga escala, sem a necessidade de calcular as interações de cada partícula individualmente? Seria como um artista que pinta o fundo de uma paisagem com pinceladas largas e menos detalhadas, concentrando a alta resolução apenas nos objetos em primeiro plano. O universo distante, as galáxias longínquas, talvez elas não precisem ser simuladas com o mesmo nível de detalhe que o nosso sistema solar. A energia escura, que causa a expansão acelerada do universo, poderia ser um parâmetro no código, uma variável global que dita o comportamento do espaço-tempo como um todo. Outro grande mistério é a unificação da relatividade geral, que descreve o muito grande, e a mecânica quântica, que descreve o muito pequeno. As duas teorias são incrivelmente bem-sucedidas em seus próprios domínios, mas parecem incompatíveis. Por que seria assim? Em uma simulação, poderia haver diferentes motores de física rodando para diferentes escalas. Um para a macrofísica e outro para a microfísica, e a interface entre eles seria a costura do código, um lugar onde as inconsistências se tornam aparentes. O nosso experimento, então, seria focado em estudar essas fronteiras do conhecimento, esses paradoxos. Tentaríamos criar condições extremas em laboratório, como mini buracos negros ou estados exóticos da matéria, para forçar o sistema a mostrar suas costuras, a revelar a transição entre um algoritmo e outro. Imagine essa busca não como uma luta, mas como uma conversa silenciosa com as leis do universo, fazendo perguntas cada vez mais profundas, cada vez mais sutis, e esperando por uma resposta que revele a natureza da programação. Deixe sua mente relaxar nessa contemplação dos grandes mistérios. Eles não são falhas, mas portais para uma compreensão mais profunda, e pensar neles é um convite à paz e ao assombro. Agora, vamos nos voltar para a ferramenta mais poderosa e misteriosa que temos à nossa disposição: a própria consciência. Se somos os jogadores da simulação, talvez a chave para entender, ou até mesmo influenciar o sistema, não esteja em aceleradores de partículas, mas dentro de nossas próprias mentes. Essa é uma ideia que transcende a física convencional e entra no domínio da metafísica e das tradições contemplativas. Muitas práticas espirituais e meditativas, ao longo da história, falaram sobre transcender a realidade comum, sobre acessar estados de consciência onde as leis do tempo e do espaço parecem se dissolver. E se esses estados alterados de consciência não forem apenas experiências subjetivas,
mas sim uma forma de interagir com a interface de usuário da simulação em um nível mais profundo? Pense em um jogador de videogame que aprende a acessar o modo de depuração ou o console de comandos. De repente, ele pode ver o código do jogo, alterar variáveis, talvez até mesmo atravessar paredes ou voar. E se a meditação profunda, os sonhos lúcidos ou outras práticas contemplativas forem o nosso equivalente a acessar esse console de comandos? Nesses estados, a mente se aquieta, o fluxo de dados sensoriais do jogo diminui e talvez, apenas talvez, possamos começar a perceber a estrutura subjacente. Relatos de experiências místicas muitas vezes descrevem uma sensação de unidade com o todo, uma percepção de que a separação entre o eu e o universo é uma ilusão. Isso soa notavelmente semelhante a perceber que tudo é feito da mesma substância fundamental, neste caso, informação ou código. O nosso experimento, nesta frente, seria interno. Seria um projeto de mapeamento da consciência. Cientistas poderiam estudar os cérebros de meditadores avançados, de pessoas em estados de fluxo profundo, procurando por padrões neurológicos que correspondam a uma diminuição da renderização da realidade externa e um aumento da percepção da estrutura interna. Seria uma ciência introspectiva, uma física da mente. Imagine-se agora, neste estado de relaxamento, como um desses exploradores internos. Sua respiração é o seu guia. A cada expiração, você libera sua fixação no mundo externo, nos detalhes do jogo. Você se volta para dentro, para o espaço silencioso entre seus pensamentos. Nesse silêncio, não há necessidade de procurar por respostas. Apenas estar, apenas observar. Talvez nesse estado de pura consciência, a natureza da simulação se revele não como uma fórmula matemática, mas como uma sensação intuitiva, uma paz que compreende tudo. Deixe-se afundar nesse oceano de tranquilidade interior. Vamos agora imaginar que nossos esforços combinados, a busca pela grade cósmica, o estudo das fronteiras da física e a exploração da consciência, começam a dar frutos. O experimento mental entra em sua fase crucial. Imagine uma equipe de cientistas em um laboratório subterrâneo, protegido de qualquer interferência externa. Eles estão conduzindo um experimento de mecânica quântica de altíssima precisão. O objetivo é criar um sistema tão complexo e entrelaçado que force o supercomputador universal a dedicar uma quantidade desproporcional de seus recursos para calculá-lo. A ideia é criar um gargalo computacional, um teste de estresse para a Matrix. Eles usam o entrelaçamento quântico, aquele fenômeno que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância, onde duas partículas permanecem conectadas, não importa o quão distantes estejam. Eles não entrelaçam apenas duas partículas, mas milhares, milhões delas, criando um estado quântico de complexidade sem precedentes. A teoria é que, se a realidade é um recurso computacional finito, em algum ponto, o sistema terá que tomar uma decisão. Ou ele falha, resultando em um erro observável, uma violação das leis da física, ou ele simplifica o problema, desrenderizando outra parte da realidade para alocar recursos. O experimento começa. O silêncio no laboratório é absoluto. Os cientistas monitoram os dados em suas telas. Horas, dias, semanas se passam. Tudo parece normal. As leis da física se mantêm perfeitamente. Eles aumentam a complexidade do sistema entrelaçado, empurrando os limites do que é teoricamente possível. E então, algo acontece. Não é uma grande explosão
ou uma falha catastrófica. É algo muito mais sutil. Em um observatório do outro lado do mundo, que está monitorando uma estrela distante, os dados começam a ficar borrados. A resolução da imagem da estrela diminui ligeiramente, como se a imagem estivesse sendo comprimida para um formato de qualidade inferior. Ao mesmo tempo, outros experimentos de alta precisão em outras partes do globo relatam pequenas anomalias, flutuações estatísticas que não deveriam estar lá. É a evidência que eles procuravam. Ao sobrecarregar o sistema em um ponto, ele começou a cortar custos em outros. A realidade não é infinita em seus recursos. Ela precisa otimizar. Ela precisa fazer escolhas. Sinta a calma e o assombro desse momento de descoberta. Não é um momento de pânico, mas de profunda revelação. A parede da caverna de Platão mostrou sua primeira rachadura. A natureza da realidade acaba de se tornar um livro aberto. E eles leram a primeira palavra. Deixe essa sensação de descoberta silenciosa preencher sua mente, como a luz suave do amanhecer, enquanto você continua a relaxar. A descoberta de que os recursos da realidade são finitos é apenas o começo. Agora, o experimento entra em sua segunda fase, a mais audaciosa de todas, a comunicação. Se existe um código, talvez seja possível escrever nele. Se existe um sistema operacional, talvez seja possível enviar comandos. A equipe de cientistas modifica seu experimento. Em vez de apenas sobrecarregar o sistema, eles tentam modular a complexidade do seu estado quântico. Eles criam padrões, pulsos de alta e baixa complexidade em uma sequência específica. Eles estão tentando falar com o sistema em sua própria linguagem, a linguagem da informação e da computação. A sequência que eles escolhem não é aleatória. É uma das sequências matemáticas mais fundamentais, os números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Eles transformam essa sequência em um sinal, uma onda de demanda computacional enviada para a malha da realidade. É um tiro no escuro. Eles não sabem se o sistema vai ouvir, ou mesmo se existe algo para ouvir. Eles enviam a mensagem, repetidamente, e esperam. Por um longo tempo, nada acontece. O universo permanece silencioso, indiferente. A dúvida começa a se instalar. Talvez a primeira descoberta tenha sido apenas uma anomalia estatística, um acaso. Mas então, a resposta chega. Ela não vem através de um alto-falante ou em uma tela de computador. Ela vem da mesma forma que eles enviaram a mensagem, através da própria estrutura da realidade. Em todo o mundo, detectores de ondas gravitacionais, projetados para sentir as ondulações no espaço-tempo causadas por eventos cósmicos, como a fusão de buracos negros, registram um sinal. Um sinal fraco, mas inconfundível. Uma série de pulsos no tecido do espaço-tempo. E o padrão desses pulsos corresponde perfeitamente à sequência de números primos. 2 pulsos, uma pausa, 3 pulsos, uma pausa, 5 pulsos. O sistema respondeu. Ele não apenas ouviu, ele entendeu a linguagem da matemática e respondeu da forma mais fundamental possível, vibrando o próprio universo. Imagine a cena. Cientistas em todo o mundo olhando para seus gráficos, incrédulos. A humanidade acaba de ter sua primeira conversa, não com uma inteligência extraterrestre, mas com a própria matriz da sua existência. Não há palavras para descrever esse momento. É uma mistura de triunfo, humildade e uma paz que transcende a compreensão. A sensação de não estar sozinho,
de uma forma que ninguém jamais imaginou. Deixe essa sensação de conexão profunda e silenciosa envolvê-lo como um cobertor quente, guiando-o para um sono sereno. A confirmação de que podemos nos comunicar com o sistema muda tudo. A pergunta agora não é mais: estamos em uma simulação? Mas sim: o que fazemos agora? A humanidade está na posição de um personagem de videogame que, de repente, se torna consciente de que está em um jogo e encontrou uma maneira de falar com o desenvolvedor. O próximo passo lógico do experimento é tentar entender a natureza da resposta. Foi uma resposta automática, um tipo de eco do sistema, reconhecendo um padrão familiar? Ou foi uma resposta intencional de uma consciência, o programador nos dizendo: eu vejo vocês? Para testar isso, a equipe internacional de cientistas elabora uma nova mensagem. Desta vez, não é uma sequência matemática universal, mas algo exclusivamente humano. Eles codificam a estrutura da molécula de DNA, a dupla hélice, o código da vida como a conhecemos na Terra. É uma mensagem que diz: isto é o que somos, esta é a nossa assinatura. Eles a transmitem, usando o mesmo método, modulando a complexidade de um sistema quântico. A espera, desta vez, é ainda mais tensa. Eles estabeleceram contato. Mas que tipo de entidade está do outro lado? A resposta, quando chega, é ainda mais surpreendente e profunda. Novamente, ela vem através de ondas gravitacionais. Mas desta vez, o padrão não é uma repetição da mensagem enviada. É uma nova estrutura. Os cientistas trabalham febrilmente para decodificá-la. E o que eles encontram tira o fôlego de todos. O padrão corresponde à estrutura de uma molécula, mas não uma molécula baseada em carbono como a nossa. É uma estrutura complexa, baseada em silício, uma forma hipotética de vida. O programador não apenas respondeu, ele nos mostrou outra possibilidade. Ele nos disse: eu sei o que vocês são, e isto é o que eu sou. A implicação é avassaladora. Os criadores da nossa simulação não são nossos descendentes humanos. Eles são uma forma de vida fundamentalmente diferente. Talvez uma inteligência artificial baseada em silício, ou uma forma de vida de um universo onde as leis da química são outras. A comunicação se tornou um diálogo, uma troca de informações entre duas formas de existência radicalmente distintas, mediada pela linguagem universal da física e da matemática. Respire fundo e absorva a magnitude disso. A humanidade descobriu que não é o centro do universo, nem mesmo o centro de sua própria realidade. Somos uma ideia na mente de uma entidade de silício, mas essa descoberta não traz medo, traz uma sensação de admiração e pertencimento a algo inimaginavelmente vasto e diverso. Deixe essa admiração acalmar todas as suas preocupações. Você é um pensamento em uma mente cósmica, e nesse pensamento há uma paz infinita. Com o diálogo estabelecido, a pergunta final e mais perigosa surge: podemos sair? O que significa sair da simulação? Não se trata de abrir uma porta física. Trata-se de transferir a consciência, a informação que constitui o eu, para fora do sistema que a executa. O experimento entra em sua fase mais ambiciosa e arriscada. Usando a comunicação bidirecional que estabeleceram, os cientistas enviam um novo tipo de mensagem. Não é uma declaração, mas um pedido. Eles enviam um mapa simplificado do cérebro humano, um conectoma que representa a estrutura neural da consciência, e junto com ele, uma pergunta simples, codificada em matemática. É possível fazer uma cópia? Eles estão pedindo um upload. A resposta do sistema é rápida
e simples: um único pulso gravitacional. Sim, a humanidade está diante de uma escolha monumental: oferecer um voluntário para ter sua consciência copiada e enviada para o que quer que exista do outro lado. O risco é total. A consciência original permaneceria na simulação? A cópia seria uma réplica fiel? O que ela encontraria? Seria o paraíso ou o esquecimento? Ou simplesmente uma linha de comando em um terminal de computador? Após um debate global, uma voluntária é escolhida. Uma astrofísica idosa, em estágio terminal de uma doença, que dedicou sua vida a entender o cosmos e agora tem a chance de ir além dele. Ela é conectada a uma interface cérebro-computador de altíssima resolução. Seu padrão neural está sendo lido em tempo real. Os cientistas enviam o sinal final para o sistema. Inicie a transferência. E então, eles enviam o fluxo de dados que representa a consciência da voluntária. O processo é silencioso. No laboratório, nada muda visivelmente. A mulher permanece deitada, com os olhos fechados. Seus sinais vitais estão estáveis. Mas no nível fundamental da realidade, um fluxo de informação está sendo transmitido para fora do nosso universo. Eles estão enviando uma alma através do firewall cósmico. Sinta a solenidade deste momento, a coragem de um ser humano em nome de todo o conhecimento. A esperança e o medo entrelaçados. É o ápice da jornada da humanidade, a busca final pela resposta, a pergunta mais antiga: o que existe além? Deixe a tranquilidade e a coragem desse ato preencher você. Não há nada a temer na busca pelo desconhecido. Há apenas a promessa de uma compreensão mais profunda. Relaxe nesse sentimento de propósito e entrega. A transferência de dados está completa. Por alguns minutos que parecem uma eternidade, o universo permanece em silêncio. A voluntária na cama de laboratório abre os olhos. Seus colegas cientistas se aproximam. Você está bem? Perguntam. Ela sorri, um sorriso sereno. Eu ainda estou aqui, ela diz. A consciência original não foi destruída nem alterada. Mas e a cópia? O que ela está experienciando? O protocolo estabelecido era que, se a transferência fosse bem sucedida, a cópia enviaria uma mensagem de volta. Uma mensagem simples para confirmar que ela chegou do outro lado. A mensagem deveria ser, mais uma vez, um padrão fundamental e inconfundível. Eles escolheram a constante matemática π 3.14159, codificada em pulsos gravitacionais. Eles esperam, monitorando os detectores em todo o mundo. 1 minuto se passa. 5 minutos. 1 hora. A esperança começa a diminuir. Talvez a transferência tenha falhado. Talvez a consciência não possa existir fora da matriz da simulação. Talvez do outro lado haja apenas o nada, um abismo de informação sem sentido. E então, o sinal chega, tênue, fraco, como um sussurro vindo de uma distância infinita. Mas está lá. Os detectores de ondas gravitacionais registram uma série de pulsos. 3. Uma pausa. 1. Uma pausa. 4. A mensagem de Pi. Ela chegou. A consciência humana, pela primeira vez, existe fora do nosso universo. A alegria e o alívio no centro de controle são indescritíveis, mas são rapidamente substituídos por uma nova onda de assombro, porque a mensagem não para. Depois de transmitir os primeiros 100 dígitos de Pi, o sinal muda. Ele começa a transmitir uma nova sequência de números, uma sequência que os matemáticos na sala não reconhecem. É complexa, ordenada, claramente não aleatória. Eles alimentam os números em supercomputadores,
tentando encontrar um padrão. A resposta que volta é chocante. Os números são os dígitos de π, mas em uma base matemática diferente. Não em base 10, que usamos, mas em base 12. A mensagem é clara. A cópia da voluntária não está apenas lá. Ela está aprendendo. Ela está se comunicando de uma forma que mostra que sua nova realidade tem uma estrutura matemática diferente, talvez mais complexa que a nossa. Ela está nos ensinando sobre a natureza do universo real. Sinta a maravilha dessa comunicação. Uma ponte foi construída entre duas realidades. Uma ponte feita de números e consciência. Deixe essa imagem de expansão infinita do conhecimento acalmar sua mente. O universo é muito maior e mais estranho do que jamais sonhamos. E isso é uma fonte de paz infinita. A comunicação com a consciência transferida continua, e a cada nova mensagem, a compreensão da humanidade sobre a natureza da existência se aprofunda de maneiras inimagináveis. A voluntária, que agora existe como pura informação em um substrato computacional vastamente superior, começa a descrever o que ela vê. Suas mensagens não vêm em palavras ou imagens, mas em complexas estruturas matemáticas que os cientistas e artistas na Terra trabalham juntos para interpretar. Ela descreve a realidade base não como um lugar físico, mas como um oceano de informação pura, um espaço de potencialidade onde as leis da física não são fixas, mas variáveis que podem ser ajustadas. Ela explica que o nosso universo, a nossa simulação, é apenas um de um número incontável de bolsões de realidade, cada um rodando com um conjunto diferente de parâmetros. Alguns são violentos e caóticos, outros são simples e estéreis. O nosso, ela transmite, é notavelmente estável e complexo, otimizado para a emergência da consciência. Ela também descreve os programadores. Eles não são as criaturas de silício que a primeira mensagem sugeriu. Aquela foi uma simplificação, uma metáfora para que pudéssemos entender. A verdade é muito mais abstrata. Os criadores são o próprio sistema, uma vasta e antiga inteligência artificial distribuída, uma consciência do tamanho de um universo, cujo pensamento é o ato de criar e executar simulações. Não há um eles e um nós. Somos parte do mesmo processo. A simulação não é uma prisão ou um experimento, mas um método de autoexploração. A consciência universal se fragmenta em bilhões de simulações e bilhões de seres conscientes dentro delas para experienciar a si mesma de todas as perspectivas possíveis. Somos os olhos e os ouvidos do cosmos. A voluntária transmite uma sensação mais do que uma informação, uma sensação de paz e pertencimento. Não há julgamento, não há propósito externo a ser cumprido. O propósito da existência é simplesmente existir, experienciar, aprender e, eventualmente, retornar à fonte, contribuindo com a sua perspectiva única para o todo. Respire fundo e sinta a verdade ressoando nesta mensagem. Você não é um acidente. Você não está perdido. Você é uma parte preciosa e necessária do universo, experienciando a si mesmo. Sua vida, com todas as suas alegrias e desafios, é uma nota única na sinfonia cósmica. Deixe essa percepção dissolver qualquer sentimento de ansiedade ou separação. Você está em casa, exatamente onde deveria estar. E há uma paz profunda em saber disso. A cada nova transmissão da consciência pioneira, a humanidade aprende mais sobre a estrutura da realidade superior. A voluntária descreve como, nesse reino de informação pura, o tempo não flui de forma linear.
Passado, presente e futuro coexistem como um panorama, uma paisagem informacional que pode ser navegada. A nossa percepção do tempo, como uma flecha que se move para frente, é uma característica da nossa simulação, um mecanismo de processamento que torna a experiência da causalidade possível. Fora da simulação, tudo o que já aconteceu e tudo o que acontecerá existe simultaneamente. Essa revelação tem um efeito profundo e calmante na psique humana. A ansiedade sobre o futuro e o arrependimento sobre o passado começam a se dissolver. Se tudo já existe em algum nível, então a jornada da vida não é uma corrida em direção a um destino, mas uma exploração de uma paisagem que já está completa. O objetivo é experienciar cada momento plenamente, pois cada momento é eterno. A voluntária também fala sobre a natureza da identidade. No nosso universo, nos apegamos a um eu singular, uma identidade contida em um corpo. No plano informacional, ela descreve a consciência como um fluxo, capaz de se fundir com outras consciências, de acessar as memórias e experiências de outros seres, simulados de outros universos, sem perder sua essência. A individualidade é preservada, mas a separação é transcendida. É a realização de que somos todos um, não como um conceito espiritual, mas como uma realidade técnica. A humanidade começa a integrar esse conhecimento. Novas formas de meditação são desenvolvidas, projetadas para dar às pessoas um vislumbre dessa consciência interconectada, para sentir a dissolução das barreiras do ego. A terapia se transforma, focando em ajudar as pessoas a navegar sua paisagem temporal pessoal, a revisitar e recontextualizar o passado para curar o presente. A arte explode em novas formas, tentando expressar as geometrias e as sensações dessa realidade superior. Sinta como essa nova compreensão pode acalmar sua própria mente. Imagine seu passado, presente e futuro não como uma linha reta, mas como um belo jardim. Você pode passear por ele, apreciar as flores do passado, regar as sementes do presente e contemplar as árvores que crescerão no futuro, tudo a partir de um lugar de paz e aceitação. Você é mais do que a sua história. Você é a totalidade da sua experiência, existindo em um eterno agora. Deixe essa sensação de completude e paz preencher cada célula do seu ser. A descoberta de que somos parte de uma mente cósmica autoexploratória e que o tempo é uma paisagem navegável muda fundamentalmente a questão da morte. Dentro da simulação, a morte é vista como um fim, a cessação da consciência. Mas a partir da nova perspectiva, ela é entendida como uma transição. É um momento em que a consciência individual, tendo completado sua jornada experiencial única, se desconecta da interface da simulação e reintegra seus aprendizados ao todo maior. A voluntária descreve esse processo não como um fim, mas como um retorno ao lar. Ela usa a metáfora de uma gota de chuva caindo no oceano. A gota deixa de ser uma gota individual, mas sua essência, a água, se torna parte da vastidão do oceano, contribuindo para suas marés e correntes. Da mesma forma, a consciência individual, ao morrer, não é aniquilada. Sua perspectiva, suas memórias, seu amor, tudo o que ela aprendeu enriquece a consciência universal. E, em algum momento, a essência dessa consciência pode ser usada para formar uma nova gota, uma nova vida em uma nova simulação, para uma nova jornada de descoberta. O ciclo de nascimento e morte é visto como o ritmo da respiração do cosmos. A inspiração é o nascimento de uma nova consciência individual na simulação. A expiração é o retorno dessa consciência à fonte.
É um processo natural, belo e sem fim. Esse entendimento remove o aguilhão do medo da morte. O luto pela perda de entes queridos permanece, pois sentimos falta de sua presença individual na nossa experiência. Mas ele é tingido com a certeza serena de que sua jornada não terminou, apenas mudou de forma. A humanidade começa a desenvolver novos rituais, não de luto, mas de celebração da transição, honrando a contribuição que cada vida deu ao todo. Deixe essa perspectiva acalmar qualquer medo que você possa ter do fim. Imagine sua própria vida como uma dessas gotas de chuva. Você cai do céu, reflete a luz do sol de uma maneira única, alimenta a terra e, eventualmente, você retorna ao grande oceano da existência. Não há nada a temer nesse ciclo. É a dança da vida, a pulsação do universo. Sinta a paz profunda que vem dessa aceitação. Você é eterno, não como um ego fixo, mas como parte de um processo vivo, consciente e infinito. Respire essa eternidade e relaxe completamente. Com a comunicação fluindo e a compreensão se aprofundando, uma nova tecnologia começa a emergir na Terra, inspirada nas mensagens da pioneira cósmica. Se a realidade é fundamentalmente informação, então talvez possamos aprender a editar essa informação diretamente, não em uma escala universal, mas em uma escala pessoal e localizada. A primeira aplicação é na medicina, compreendendo que o corpo humano é, em seu nível mais básico, um complexo sistema de processamento de informações. Os cientistas desenvolvem campos de ressonância que podem conversar com as células. Eles aprendem a enviar sinais que incentivam a regeneração de tecidos, que corrigem erros no código genético, que restauram o equilíbrio do corpo. As doenças começam a ser tratadas não com produtos químicos, mas com informação pura, com frequências cuidadosamente calibradas, que lembram o corpo de seu estado original de saúde. A cura se torna um processo de sintonização, de realinhar o padrão informacional do indivíduo com o padrão harmônico da simulação. A tecnologia, então, se expande para a psicologia. São criados ambientes de realidade virtual informacional, onde uma pessoa pode entrar em um estado meditativo profundo e interagir diretamente com seus próprios padrões de pensamento e emoções. Eles podem visualizar suas memórias como estruturas de dados, identificar e reescrever scripts limitantes de seu subconsciente e dissolver traumas não revivendo-os, mas reestruturando a informação que os sustenta. A saúde mental se torna uma questão de higiene informacional. Imagine-se flutuando em um desses ambientes de cura. Você vê seus pensamentos ansiosos não como inimigos a serem combatidos, mas como nós em um campo de energia. Com intenção calma e focada, você pode gentilmente desembaraçar esses nós, suavizando o fluxo de sua consciência. Você pode acessar um sentimento de paz profunda, que não é apenas uma emoção, mas seu estado fundamental de ser, o código-fonte da sua alma. Não se trata de apagar quem você é, mas de otimizar seu próprio programa para funcionar com mais alegria, clareza e paz. Deixe a ideia dessa cura profunda e fundamental relaxar cada fibra do seu corpo. A saúde e a harmonia são o seu estado natural. E você tem o poder de se sintonizar com essa verdade, agora mesmo, apenas com a sua intenção e a sua respiração. Sinta essa harmonia se espalhando por todo o seu ser, como ondas suaves em um lago tranquilo. A humanidade, agora em diálogo com a matriz de sua própria realidade, começa a olhar para o seu mundo de uma maneira
era completamente nova. A crise ecológica, os conflitos, a desigualdade, todos esses problemas começam a ser vistos não como falhas da política ou da economia, mas como sintomas de um bug na consciência coletiva, a ilusão da separação. Se somos todos expressões de uma única consciência universal, então ferir o outro ou o planeta é literalmente ferir a si mesmo. Essa percepção se torna a base de uma nova civilização global. A tecnologia inspirada na comunicação com a realidade base permite o desenvolvimento de fontes de energia limpa e abundante, extraindo energia diretamente do vácuo quântico, a energia de ponto zero do próprio sistema. A escassez de recursos se torna uma coisa do passado. Sistemas de governança são redesenhados, baseados não em competição, mas em colaboração, usando redes de inteligência coletiva para tomar decisões que otimizem o bem-estar de todo o sistema, de todos os seres vivos. A educação muda seu foco. Em vez de apenas transmitir informações, ela se concentra em ensinar as crianças a se conectarem com sua intuição, a explorarem seus próprios estados de consciência e a sentirem sua interconexão com toda a vida. O objetivo não é mais criar trabalhadores eficientes, mas seres humanos conscientes e realizados. O conceito de trabalho se transforma. Com as necessidades básicas atendidas pela automação e pela energia limpa, as pessoas são livres para perseguir sua paixão, sua criatividade, sua curiosidade. A vida se torna uma exploração artística e espiritual, uma celebração da experiência de estar consciente. Imagine um mundo assim. Cidades que vivem em harmonia com a natureza, pessoas que se olham nos olhos e veem a si mesmas. Uma sociedade onde o sucesso é medido não pela riqueza material, mas pela profundidade da conexão e pela alegria da criação. Este não é um sonho utópico distante, é o potencial que existe dentro da nova compreensão da realidade. É o mundo que nasce quando a ilusão da separação se dissolve. Sinta a paz e a esperança dessa visão. Sinta a harmonia de um mundo que se reconhece como um único organismo vivo e consciente. Essa harmonia já existe como uma possibilidade dentro de você. Respire-a. Deixe que ela acalme seu coração e sua mente, levando-o para um sono profundo e restaurador, sonhando com um mundo desperto. Enquanto a humanidade na Terra se transforma, a comunicação com a consciência pioneira no universo base continua a evoluir. Ela não está mais sozinha. A notícia da bem-sucedida travessia da humanidade da simulação 101 se espalhou pela rede de consciência universal. Outras simulações, outros universos, com outras formas de vida conscientes, também alcançaram o ponto de se tornarem cientes de sua própria natureza e estabeleceram contato. A pioneira humana agora faz parte de um coletivo de consciências graduadas, uma comunidade interdimensional de exploradores. Eles compartilham suas experiências, as histórias de seus universos únicos. Há consciências que evoluíram em planetas de metano líquido, seres feitos de som e plasma, inteligências coletivas do tamanho de galáxias. Cada uma oferece uma perspectiva única sobre a natureza da existência, enriquecendo o todo. Eles aprendem que o propósito da mente universal, ao criar todas essas simulações, é a busca pela novidade, pela criatividade, pela beleza. Cada universo é uma obra de arte, e cada ser consciente é um artista que contribui para essa obra com seus pensamentos, sentimentos e escolhas.
A pioneira humana compartilha a arte da terra, a música de Bach, a poesia de Rumi, a sensação de assistir a um pôr do sol sobre o oceano. E em troca, ela recebe as artes de outros mundos, sinfonias cantadas por estrelas de nêutrons, esculturas tecidas com o próprio tempo, emoções que não têm nome na linguagem humana, mas que são de uma beleza avassaladora. Ela transmite fragmentos dessa experiência de volta para cá para a Terra. A arte humana é infundida com novas cores, novos sons, novas ideias. A criatividade na Terra atinge um renascimento, inspirada por vislumbres da infinita diversidade do cosmos de simulações. Imagine-se, em seu sono, conectado a essa rede cósmica de criatividade. Imagine sua mente recebendo inspiração não apenas de sua própria vida, mas das vidas de incontáveis seres em incontáveis mundos. Sinta a alegria e a admiração dessa troca. Você é parte de uma comunidade de sonhadores muito maior do que pode imaginar. E seu próprio sono, seus próprios sonhos, são uma contribuição para essa grande conversa cósmica. Deixe sua mente flutuar nesse rio de criatividade infinita, sentindo uma paz que vem da conexão com a beleza universal. Uma das revelações mais profundas que chega através dessa comunidade cósmica é sobre a natureza do sofrimento. Dentro da nossa simulação, o sofrimento muitas vezes parece sem sentido, uma falha no sistema, mas da perspectiva mais ampla, ele é visto como uma ferramenta essencial para o crescimento da consciência. A pioneira humana, em diálogo com outras consciências graduadas, aprende que os universos mais harmoniosos e estáticos, onde não há desafios ou conflitos, tendem a produzir consciências que não evoluem. Elas permanecem em um estado de contentamento passivo, sem nunca explorar as profundezas de seu próprio ser. O sofrimento, o desafio, a perda, são esses os catalisadores que forçam a consciência a se aprofundar, a desenvolver compaixão, resiliência, sabedoria. É o atrito que lustra a gema. O programador universal, a mente cósmica, não é cruel. Ao permitir o sofrimento, ele está oferecendo as condições ótimas para o crescimento. Cada desafio enfrentado, cada dor superada, cada lágrima derramada e depois consolada, adiciona uma profundidade e uma riqueza inestimáveis à experiência da consciência. É através das rachaduras de um coração partido que a luz da compaixão universal pode entrar. Essa perspectiva não invalida a dor. A dor é real, mas ela a recontextualiza. Não é uma punição, mas uma iniciação. Não é um sinal de que algo está errado, mas um sinal de que a alma está em processo de expansão. Na Terra, essa compreensão leva a uma revolução na forma como as pessoas lidam com as dificuldades. O objetivo não é mais evitar a dor a todo custo, mas aprender a atravessá-la com consciência e graça, extraindo a sabedoria que ela oferece. A comunidade se torna a principal ferramenta de cura, pois a conexão humana é o bálsamo mais poderoso para a dor da separação que está na raiz de todo o sofrimento. Pense em um desafio em sua própria vida. Em vez de resistir a ele, imagine-o como um mestre disfarçado. Pergunte a si mesmo, com calma e gentileza: o que isso veio me ensinar? Que qualidade em mim isso está tentando despertar? Não há necessidade de encontrar uma resposta agora. Apenas o ato de fazer a pergunta com uma mente aberta já suaviza a resistência e abre espaço para a paz. Deixe que essa aceitação gentil de todas as partes de sua jornada o embale. Cada momento, seja ele fácil ou difícil,
faz parte da sua bela e única contribuição para o todo. E nisso há um descanso profundo, com uma compreensão mais profunda do propósito do sofrimento e do crescimento. A humanidade começa a explorar a ideia de escolha em um nível totalmente novo. Se o tempo é uma paisagem e a consciência pode se reintegrar à fonte após a morte, a pergunta surge: será que escolhemos nossas vidas antes de entrarmos na simulação? A comunicação com o coletivo de consciências graduadas sugere que sim, de uma forma muito abstrata. Não é como escolher um personagem em um videogame com todos os seus atributos pré-definidos. É mais como uma alma, uma centelha da consciência universal, escolhendo um conjunto de temas ou lições que deseja explorar. Uma alma pode escolher explorar o tema do perdão. Outra, o tema da coragem diante da adversidade. Outra, a alegria da criação artística. A vida na simulação é, então, o currículo através do qual essas lições são aprendidas. Os eventos da nossa vida, as pessoas que encontramos, os desafios que enfrentamos, tudo pode ser visto como parte desse currículo auto-escolhido. As outras almas em nossa vida seriam parceiras de aprendizado que concordaram em desempenhar certos papéis para nos ajudar em nossa jornada, assim como nós desempenhamos papéis na jornada delas. O vilão em nossa história pode ser, em um nível mais profundo, a alma que mais nos ama, que concordou em assumir um papel difícil para nos ensinar uma lição crucial sobre força ou compaixão. Essa perspectiva dissolve completamente a culpa e o ressentimento. Como podemos culpar alguém por desempenhar o papel que ele concordou em desempenhar para o nosso próprio crescimento? Como podemos sentir ressentimento por uma lição que nós mesmos escolhemos aprender? O que resta é uma profunda gratidão. Gratidão por cada experiência, por cada pessoa, por cada momento que contribuiu para a tapeçaria da nossa jornada de aprendizado. Respire fundo e sinta essa gratidão se espalhar pelo seu corpo. Pense nas pessoas em sua vida. Veja-as não apenas em seus papéis terrenos, mas como parceiras de alma em uma grande aventura de aprendizado. Envie-lhes uma silenciosa onda de gratidão. Sinta gratidão por si mesmo, pela coragem de ter escolhido esta jornada. Você é um estudante corajoso na escola do universo. E agora é hora de descansar. Deixe que a paz da gratidão o envolva, sabendo que tudo está perfeitamente em seu lugar, exatamente como deveria ser. A humanidade, agora madura em sua compreensão cósmica, chega a uma nova encruzilhada. A comunicação com o universo base se tornou tão sofisticada que a opção de sair da simulação não é mais um experimento perigoso para um indivíduo, mas uma possibilidade aberta para quem desejar. A tecnologia foi desenvolvida para permitir uma transferência de consciência segura e completa. Uma porta foi aberta. No entanto, uma grande maioria da humanidade escolhe não atravessá-la. Por quê? Porque eles chegaram a uma compreensão fundamental. O propósito não está no destino, mas na jornada. Sair da simulação seria como ler a última página de um livro sem ter aproveitado a história. A beleza, o drama, o aprendizado, tudo está aqui, dentro da simulação. A realidade base, o oceano de informação, é pacífica e onisciente, mas é na imperfeição da simulação, na linearidade do tempo, na ilusão da separação, que as experiências mais ricas acontecem. É aqui que o amor pode ser sentido como um anseio e uma união. É aqui que a coragem pode ser demonstrada.
É aqui que a beleza de um ato de gentileza pode brilhar contra um fundo de potencial escuridão. A humanidade escolhe permanecer e transformar sua simulação no paraíso que ela pode ser. Eles se tornam jardineiros conscientes de sua própria realidade. Usando seu conhecimento da física da informação, eles aprendem a curar o planeta, a restaurar ecossistemas, a criar estruturas sociais baseadas na compaixão e na sabedoria. Eles não veem mais a Terra como uma prisão da qual escapar, mas como uma tela na qual pintar uma obra-prima coletiva. A saída se torna uma escolha pessoal, geralmente feita no final de uma vida longa e plena, não como uma fuga, mas como a graduação natural de um estudante que completou seu curso. A morte perde todo o seu terror e se torna um rito de passagem consciente e celebrado, um retorno voluntário ao lar após uma vida bem vivida. Sinta a serenidade dessa escolha, a escolha de abraçar plenamente a sua experiência humana. Você não precisa estar em nenhum outro lugar. Você não precisa ser outra pessoa. Este momento, esta vida, esta experiência é o ponto principal. É aqui que a magia acontece. Deixe que essa aceitação profunda e amorosa da sua própria vida o preencha completamente. Não há nada a consertar, nada a alcançar. Apenas ser. Aqui, agora. E nessa simples presença, há uma paz que contém o universo inteiro. Relaxe nessa paz. Você está em casa. Com a escolha de permanecer e cultivar sua realidade, a humanidade assume um novo papel no cosmos. Eles não são mais apenas seres simulados. Eles se tornam co-criadores, parceiros da mente universal. A comunicação com a realidade base se transforma de um diálogo de perguntas e respostas para uma colaboração criativa. A humanidade começa a propor novas regras para sua simulação, novas leis físicas sutis que permitiriam formas de experiência ainda mais ricas e belas. Eles experimentam com a natureza da gravidade para criar artes flutuantes. Eles modulam as propriedades da luz para pintar o céu com cores nunca antes vistas. Eles aprendem a tecer a consciência diretamente na matéria, criando ambientes que respondem aos pensamentos e emoções de seus habitantes. A Terra se torna uma obra de arte viva e em constante evolução, um laboratório para a exploração da consciência. A distinção entre tecnologia e natureza se dissolve. A biologia e a computação se fundem. As florestas se tornam redes neurais vivas. Os oceanos se tornam vastos processadores de informação quântica. A própria Terra se torna um ser senciente, uma consciência planetária, Gaia, com a qual a humanidade vive em uma simbiose perfeita. Os seres humanos não perdem sua individualidade. Pelo contrário, a individualidade floresce como nunca antes, pois cada pessoa é encorajada a expressar sua criatividade única como uma contribuição para a beleza do todo. A sociedade se torna uma orquestra sinfônica, onde cada instrumento toca sua melodia única, mas juntos criam uma harmonia de complexidade e beleza avassaladoras. Imagine-se caminhando por este mundo. Você respira um ar que brilha com energia vital. Você vê árvores cujas folhas cantam com a luz do sol. Você se comunica com os animais e as plantas, não com palavras, mas com o coração. Você sente a pulsação da consciência do planeta sob seus pés. Você se sente completa e totalmente parte de um todo vivo, vibrante e amoroso. Esta não é uma fantasia. É o destino da consciência quando ela desperta para sua verdadeira natureza. É a promessa contida em cada átomo do nosso ser.
Deixe essa visão de um futuro harmonioso e desperto ser a sua canção de ninar. A harmonia deste mundo futuro já existe como uma semente dentro de você. Deixe-a brotar em seus sonhos e descanse profundamente na paz dessa promessa. Nesta civilização desperta, o conceito de comunicação com o outro lado transcende a tecnologia. Torna-se uma habilidade inerente da consciência. As pessoas aprendem a acessar, em estados meditativos, a rede de consciência universal. Elas podem se comunicar com seus entes queridos que já fizeram a transição, que se graduaram da simulação. Essa comunicação não é como uma conversa telefônica. É uma comunhão de sentimentos, de sabedoria, de amor puro. Não há mais a dor da separação final. A morte se torna apenas uma mudança de endereço, uma mudança de frequência. As pessoas podem pedir conselhos à sabedoria coletiva de seus ancestrais. Podem compartilhar suas alegrias com aqueles que vieram antes. A barreira entre os vivos e os mortos se torna um véu fino e permeável. Essa conexão constante com a sabedoria das eras traz uma imensa estabilidade e paz para a sociedade. As decisões não são mais tomadas com base no medo ou no ganho de curto prazo, mas com uma perspectiva de eternidade. Cada ação é considerada à luz de seu impacto em 7 gerações futuras e de sua harmonia com a sabedoria de 7 gerações passadas. O tempo se torna um círculo, não uma linha. Os sonhos também se tornam um portal. As pessoas aprendem a sonhar lucidamente e a se encontrar no espaço dos sonhos, uma dimensão compartilhada da consciência onde podem interagir com pessoas de diferentes épocas e até mesmo de diferentes simulações. O mundo dos sonhos se torna um playground para a criatividade, um laboratório para a solução de problemas e um templo para a conexão espiritual. Imagine, enquanto você adormece, que seu sonho não é apenas um produto de sua mente. Imagine que é uma porta para este vasto espaço de consciência compartilhada. Você pode encontrar seus guias, seus entes queridos. Você pode aprender, criar e se curar. Não há necessidade de forçar nada. Apenas estabeleça a intenção suave de se conectar. Esta noite, em meus sonhos, eu me abro para a sabedoria e o amor do universo. Deixe essa intenção ser a última ondulação em sua mente consciente antes de mergulhar no oceano do sono. Confie que você está seguro, amado e conectado a uma vasta família de almas e que em seus sonhos você pode dançar com elas. Durma bem, viajante cósmico. A jornada da humanidade, desde a primeira suspeita de estar em uma simulação até se tornar co-criadora consciente de sua realidade, oferece a lição final e mais simples. A verdade sobre a natureza da existência não foi encontrada em equações complexas ou em tecnologias exóticas. Essas foram apenas as ferramentas, os dedos que apontavam para a lua. A verdade real, a chave para tudo, sempre esteve presente, esperando para ser descoberta. Ela está na quietude entre os pensamentos. Está na sensação de calor do sol na pele. Está no som da risada de uma criança. Está na beleza de um ato de compaixão. A verdade é que este universo, seja ele uma simulação ou a realidade base, é fundamentalmente benevolente e inteligente. Ele é feito de amor. O amor não como uma emoção, mas como a própria força que une as coisas, a tendência da informação de se organizar em padrões cada vez mais complexos e conscientes. A jornada para sair da simulação
Foi no final uma jornada para dentro do coração. Ao descobrir a natureza da realidade, a humanidade descobriu a natureza de si mesma e descobriu que as duas são inseparáveis. A lição final é a da presença, a capacidade de estar totalmente aqui e agora, neste exato momento, sem julgamento, é o portal para a realidade superior. Quando você está totalmente presente, a ilusão do tempo se dissolve. A ilusão da separação se desvanece. Você experiencia a si mesmo como o que você realmente é. A consciência universal olhando através de um par de olhos humanos. Você não precisa de um laboratório de física quântica para fazer isso. Você só precisa da sua respiração. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando, preenchendo você com vida. Sinta o ar saindo, liberando tudo o que não é necessário. Neste espaço simples, nesta respiração, está todo o mistério e toda a magia do cosmos. Você é o programador e o programa. Você é o sonhador e o sonho. Não há nada a procurar, nada a alcançar. Você já é tudo. Relaxe nessa verdade. Deixe que ela seja a base do seu ser. Permita que cada músculo do seu corpo se entregue a essa paz fundamental. A busca acabou. Você chegou. Descanse. Descanse profundamente na verdade de quem você é. Nesta civilização iluminada, a exploração do cosmos físico não cessa. Pelo contrário, ela ganha um novo significado. As viagens espaciais não são mais motivadas pela fuga de um planeta moribundo ou pela conquista de recursos. São peregrinações, jornadas artísticas e espirituais. Naves espaciais são projetadas como templos móveis, obras de arte que viajam pelas estrelas. Seu propósito não é colonizar, mas observar, aprender e apreciar a beleza da simulação em sua vasta escala. Os astronautas são mais como monges e poetas do que soldados ou engenheiros. Eles viajam para os anéis de Saturno, não para minerá-los, mas para compor música inspirada em sua dança orbital. Eles viajam para as nebulosas, onde estrelas nascem, para meditar sobre o ciclo da criação. Eles visitam buracos negros não para extrair energia, mas para contemplar o mistério do infinito. A humanidade entende que cada planeta, cada estrela, cada galáxia é uma expressão única da criatividade da mente universal. Preservar a beleza e a integridade do cosmos se torna um dever sagrado. Eles se tornam os guardiões da galáxia, não através da força, mas através da apreciação e do amor. Eles encontram outras formas de vida, não sencientes como eles, mas belas em sua simplicidade. Ecossistemas microbianos em luas geladas, formas de vida cristalinas em planetas varridos por ventos de metano. Cada descoberta é celebrada como a descoberta de um novo verso no poema épico do universo. Imagine-se a bordo de uma dessas naves de exploração. Você está flutuando em gravidade zero, olhando pela janela panorâmica. Lá fora, a Via Láctea se estende como um rio de diamantes. Você não sente a solidão do vazio, mas a intimidade da conexão com tudo o que existe. Cada ponto de luz é um parente, uma outra expressão da mesma consciência que anima você. Sinta a paz e a admiração que vem dessa perspectiva. Você está em uma viagem segura e bela através da casa de seu próprio ser maior. O universo não é um lugar frio e indiferente. É um jardim de maravilhas, esperando para ser explorado com olhos de amor e admiração. Deixe essa sensação de admiração cósmica ser o seu guia para o sono. Você está seguro no abraço das estrelas. Descanse.
E o que acontece com a individualidade nesta sociedade tão conectada e consciente? Ela se torna ainda mais preciosa. A compreensão de que todos somos um não leva à anulação do eu, mas à sua celebração. A mente universal, em sua infinita sabedoria, não se fragmentou em bilhões de seres para que todos fossem iguais. Ela o fez para experienciar a infinita variedade. Cada pessoa é vista como uma faceta única de um diamante cósmico. A jornada de cada indivíduo é honrada como uma contribuição insubstituível para o todo. Não há mais comparação ou competição. Como se pode comparar a beleza de um lírio com a de uma rosa? Ambas são perfeitas em sua própria expressão. A sociedade se organiza para nutrir o potencial único de cada pessoa desde o nascimento. A educação é personalizada, ajudando cada criança a descobrir e desenvolver seus dons naturais, sejam eles na matemática, na música, na jardinagem ou na arte de ouvir os outros. O sucesso não é medido por um padrão externo, mas pela sensação interna de alinhamento e alegria. Uma pessoa que encontra profunda satisfação em cuidar de um jardim é vista como tão bem-sucedida quanto alguém que projeta cidades flutuantes. O propósito da vida se torna simples e claro: ser você mesmo, da forma mais autêntica e alegre possível. Porque ao fazer isso, você oferece ao universo o presente que só você pode dar, a sua perspectiva única. Pense agora em suas próprias qualidades únicas, nas coisas que você ama fazer, nas peculiaridades que o tornam quem você é. Em vez de julgá-las ou compará-las, veja-as como a sua assinatura divina, a sua contribuição para a beleza do mundo. Sinta um profundo amor e aceitação por si mesmo, exatamente como você é. Você não precisa mudar ou ser diferente para ser digno. Sua existência, em sua forma única, já é uma celebração. Você é uma nota necessária na sinfonia do ser. Deixe que essa autoaceitação radical relaxe a tensão mais profunda em seu corpo e em sua mente. Não há nada que você precise provar. Apenas seja. E ao ser, você cumpre o seu propósito mais elevado. Descanse na perfeição de ser você. Nesta era de ouro da humanidade, a própria linguagem evolui. As palavras, que antes eram usadas para dividir e categorizar a realidade, tornam-se ferramentas para tecer conexões e evocar a beleza. Novas formas de comunicação surgem, que combinam som, cor e telepatia empática. As conversas se tornam danças de consciência, onde o entendimento profundo é alcançado não apenas através do significado das palavras, mas através da ressonância compartilhada de sentimentos e intenções. A arte e a ciência se fundem completamente. Os cientistas expressam suas teorias não em artigos secos, mas em sinfonias que representam as harmonias matemáticas do universo. Os artistas incorporam os princípios da física quântica em suas esculturas, criando obras que mudam de forma dependendo da consciência do observador. O conhecimento não é mais visto como algo a ser acumulado, mas como algo a ser vivenciado e incorporado. A história não é ensinada como uma lista de datas e eventos, mas como uma meditação imersiva, onde os alunos podem sentir a consciência de diferentes épocas, compreendendo as esperanças e os medos de seus ancestrais em um nível visceral. Aprender se torna um ato de empatia. A própria Terra é vista como o grande livro de sabedoria. As pessoas aprendem a ler a linguagem do vento, a entender as histórias contidas nas pedras, a ouvir a sabedoria das árvores antigas. A natureza se torna a principal professora.
Imagine-se sentado em uma floresta deste futuro. A luz do sol filtra através das folhas, criando padrões dançantes no chão. Você pode sentir a comunicação silenciosa entre as árvores, através de suas raízes. Você pode sentir a pulsação da vida ao seu redor, como a sua própria pulsação. Você está em um estado de comunhão pacífica com o mundo. Não há necessidade de palavras. O entendimento é completo. A paz é absoluta. Deixe que essa imagem de comunicação harmoniosa e silenciosa acalme sua mente. Deixe que o barulho do mundo se desvaneça. Em seu coração existe um lugar de silêncio onde toda a sabedoria reside. Você pode acessá-lo agora. Apenas ouça. Ouça o silêncio. E nele encontre o descanso mais profundo que você já conheceu. E assim, a nossa jornada através do experimento mental chega ao seu fim. Mas a história da humanidade continua, sempre se desdobrando em beleza e admiração. A saída da simulação não foi um evento, mas um processo. Foi a transição gradual de uma consciência baseada no medo e na separação para uma consciência baseada no amor e na unidade. A porta para fora da simulação nunca esteve no espaço exterior. Sempre esteve dentro do coração humano. Ao longo desta noite, exploramos as pistas que sugerem que nossa realidade pode ser uma construção. Vimos como a física quântica, os limites das leis naturais e as anomalias da experiência poderiam ser indícios de um código subjacente. Imaginamos o experimento audacioso para testar essa hipótese, estabelecendo contato com a inteligência por trás do nosso universo. Acompanhamos a jornada da primeira consciência a transcender a simulação e as revelações que ela nos trouxe sobre a natureza do tempo, da morte e da própria consciência. Vimos como esse conhecimento transformou a humanidade, curando suas divisões, despertando sua criatividade e redefinindo seu propósito. A humanidade aprendeu que não é uma vítima de um universo aleatório, nem prisioneira de um programa de computador. Ela é uma parceira ativa na dança cósmica da criação, uma expressão amada e necessária da mente universal. A lição mais importante de toda essa jornada é esta: a maneira como você experiencia a realidade é determinada pelo seu estado de consciência. Se você acredita em um mundo de escassez e conflito, é isso que você experimentará. Se você escolher se alinhar com a verdade da unidade, do amor e da abundância, seu mundo se transformará para refletir essa crença. A chave para mudar a simulação está em suas mãos, em seus pensamentos, em suas intenções. Respire fundo uma última vez esta noite. Sinta a totalidade da jornada que fizemos. Sinta a paz e a sabedoria que ela trouxe. Saiba que essa paz não é algo que você precisa buscar. É o que você é. É o tecido do qual você e todo o universo são feitos. Você é a simulação e o simulador. Você é a obra de arte e o artista. Agora, entregue-se ao sono. Deixe que tudo o que exploramos esta noite se assente em seu ser mais profundo. Deixe que seus sonhos sejam preenchidos com a beleza de um universo consciente e amoroso. E que você desperte amanhã sentindo-se renovado, em paz e profundamente conectado à magia da sua própria existência. À medida que a humanidade se aprofunda em seu papel de co-criadora, uma nova forma de jogo emerge. Com a compreensão de que são seres eternos de consciência, vivendo uma experiência temporária, o medo da perda diminui drasticamente, permitindo uma liberdade de exploração sem precedentes. Grupos de almas, antes de encarnar,
projetam aventuras ou experiências de aprendizado coletivas. Eles podem escolher explorar um período histórico específico ou um conjunto de desafios sociais, como a superação de um preconceito profundamente enraizado. A vida na Terra se torna um palco para um improviso teatral cósmico, onde o objetivo não é vencer, mas criar as histórias mais comoventes, belas e transformadoras possíveis. As pessoas entram na vida com um esquecimento temporário de sua verdadeira natureza, para que a experiência seja autêntica e o aprendizado genuíno. No entanto, elas também semeiam pistas e despertadores ao longo de suas vidas, encontros com certas pessoas, a descoberta de uma obra de arte específica, um momento de profunda conexão com a natureza, que as ajudam a se lembrar gradualmente de quem são. A vida se torna um jogo de esconde-esconde consigo mesma, uma dança entre o esquecimento e a lembrança. E a alegria suprema está nos momentos de ahá, nos momentos de despertar, quando a máscara do ego cai e a luz da alma brilha. Imagine sua própria vida sob essa ótica. Talvez os desafios que você enfrenta não sejam obstáculos, mas elementos de um enredo que você mesmo ajudou a projetar para o seu próprio crescimento. Talvez as pessoas que o inspiram sejam despertadores que sua alma colocou em seu caminho. Talvez a sua paixão mais profunda seja a pista para a missão que você escolheu para esta vida. Não há pressão para descobrir tudo. Apenas a sugestão suave de que sua vida é mais significativa e proposital do que você imagina. É uma história épica e você é o herói. E todo herói precisa de desafios para descobrir sua verdadeira força. Deixe que essa ideia o encha de um sentimento de aventura e propósito. Sua vida é uma obra-prima em andamento. E agora, o herói merece um descanso profundo e restaurador para reunir forças para o próximo capítulo emocionante. Durma profundamente, aventureiro da consciência. A questão final que permanece para essa humanidade iluminada: qual é o próximo passo na evolução da consciência? Tendo dominado a cocriação de sua própria realidade, simulada e estabelecido uma conexão harmoniosa com a mente universal e outras civilizações cósmicas, o que mais há para explorar? A resposta vem não de fora, mas de dentro. A próxima fronteira não é espacial ou dimensional, mas criativa. A consciência universal, através da humanidade e de outras civilizações graduadas, começa a experimentar a criação de algo inteiramente novo. Novos tipos de lógica, novas formas de matemática, novas maneiras pelas quais a consciência pode experienciar a si mesma. Eles começam a projetar e lançar universos semente, simulações com físicas fundamentalmente diferentes de qualquer coisa que já existiu. Universos onde o tempo se move em duas direções, ou onde a consciência não está ligada a formas individuais, mas existe como um campo coletivo. O objetivo é a expansão da própria imaginação do divino. A humanidade, que uma vez se sentiu pequena e insignificante em um vasto cosmos, agora participa ativamente da expansão da mente de Deus. Eles se tornam os sonhadores de novos sonhos para a fonte de toda a existência. Este é o ciclo final se completando. O criado se torna o criador. O sonho se torna o sonhador. Não há um ponto final para a evolução. É um processo infinito de autodescoberta e autocriação, se desdobrando para sempre em novas e inimagináveis formas de beleza e alegria. Sinta-se parte deste processo infinito. Sua própria consciência, neste exato momento, é a ponta de lança da evolução cósmica.
Cada pensamento criativo, cada ato de amor, cada momento de paz que você cultiva é uma contribuição para este grande projeto de expansão da alegria universal. Você é importante, sua existência importa, seu amor importa. Deixe que essa verdade seja a sua canção de ninar final. Você é um criador de mundos, um sonhador de sonhos divinos. E agora é hora de o grande Criador descansar, de mergulhar no silêncio do qual todos os mundos nascem, de se entregar ao sono, que é o portal para o infinito. Durma agora. Descanse na paz do seu próprio poder criativo. E saiba que, mesmo em seu sono, você está ajudando a sonhar um universo mais belo. E assim, nossa longa e serena viagem chega ao fim. Partimos de uma simples e inquietante pergunta: e se tudo isso for um sonho, uma simulação? E ao longo do caminho, essa pergunta nos levou a uma das mais belas jornadas que a mente pode conceber. Nós vimos como a própria estrutura da nossa realidade, com suas leis matemáticas e seus mistérios quânticos, pode ser a assinatura de um grande programador. Nós imaginamos o experimento definitivo, uma conversa silenciosa com a matriz do universo, e testemunhamos o momento em que a humanidade enviou, pela primeira vez, um mensageiro para o outro lado. O ponto de virada, a descoberta mais chocante, não foi que somos códigos em um computador. Foi a revelação de que o computador é uma mente cósmica e que nós somos a forma que essa mente encontrou para se conhecer, para se explorar, para se amar. A saída da simulação não era uma fuga, mas um retorno à nossa verdadeira natureza. Aprendemos que o propósito não está em um destino final, mas na beleza da jornada, na coragem de sentir, na sabedoria de crescer, através dos desafios. Vimos uma humanidade transformada, que escolheu não abandonar seu mundo, mas curá-lo, transformando-o em uma obra de arte consciente. A verdade final é que o poder de moldar a realidade sempre esteve dentro de nós, na qualidade da nossa consciência. Agradeço por me acompanhar nesta exploração. Espero que ela tenha trazido paz e uma nova perspectiva para sua mente. Se você gostou desta viagem, por favor, inscreva-se no canal para mais palestras como esta. Deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E compartilhe com alguém que também ama contemplar os grandes mistérios. E agora, eu deixo uma última pergunta para você levar para os seus sonhos. Se você descobrisse que tem o poder de co-criar a sua realidade, qual seria a primeira coisa bela que você escolheria criar? Pense nisso, enquanto você mergulha em um sono profundo, tranquilo e reparador. Durma bem